A sexta leitura da Parashá de Acharei: cada homem, um homem, para seu parente de carne não deve se aproximar para revelar a nudez, ou seja, ter relação sexual. Eu sou Hashem. Não deve se aproximar. Aqui está a advertência para a mulher como a do homem, por isso que está escrito em linguagem de plural, que a proibição é para os dois. Eu sou Hashem, fiel, pagar recompensa para quem se esforça em cumprir as mitzvot e consegue controlar o seu instinto para não fazer esses pecados. A nudez do seu pai e a nudez da sua mãe você não pode revelar, ela é a sua mãe, não revele a nudez dela. O que quer dizer a nudez do seu pai? Seria a esposa do pai, que às vezes não é a mãe da pessoa. Ou será que é literalmente a nudez do pai? Então aqui está escrito a nudez do pai e lá na frente está escrito a nudez do pai revelou. Assim como lá está se tratando sobre a esposa do pai, aqui também está se tratando sobre a esposa do pai, tipo a madrasta da pessoa. E a nudez da mãe, mesmo quando a mãe não é a esposa do pai, que ela se separou por algum outro motivo, não pode ter nenhum tipo de contato. A nudez da esposa do teu pai você não pode revelar, isso é considerado a nudez do teu pai. Já falou isso, aqui a gente vê claramente que está se tratando sobre a esposa, a madrasta. E por que repete isso? Para te ensinar a incluir, mesmo no caso depois da morte do pai, mesmo assim a proibição continua. A nudez da sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tanto faz se é dos dois ou não, se nasceu do lado de dentro ou do lado de fora, não pode revelar a nudez delas, de qualquer irmã, não pode ter relação com a irmã. Filha do seu pai, mesmo no caso que o pai forçou alguém e teve relação e acabou tendo uma filha, aqui dá a entender qualquer tipo de filha você não pode ter contato. Que nasceu dentro, que nasceu fora, ou seja, tanto faz se o caso que do casamento a gente fala para o pai, olha, continue esse casamento, continue com ela dentro da sua casa, ou no caso que a gente fala, não pode continuar esse casamento, como por exemplo uma mamzeret ou uma netiná, que é um povo que achava que era judeu e depois descobriram que não era. De qualquer jeito, se nasceu filha deste pai, não tenha contato nenhum. A nudez da filha do seu filho ou da filha da sua neta, você não pode revelar a nudez delas, porque isso é a tua própria nudez. Aqui a Torá está incluindo, mesmo no caso da neta, que é filha de uma filha que nasceu de uma relação que a pessoa forçou a mulher, mesmo assim é proibido. Agora, no caso comum, que seria a neta da esposa normal da pessoa, a gente aprende isso de outro versículo, que fala que não pode ter relação com a mulher e com a sua filha. Fala, não vai revelar, ou seja, tanto faz se essa filha ela é de outra pessoa que teve relação com essa mulher, ou se é da sua própria filha. Ervat bat bincha, a filha do seu filho, daqui obviamente você chega a uma dedução óbvia para a filha, que se nem a neta, a filha do filho não pode, obviamente também não pode com a própria filha. Só que existe uma lei que a gente não pode proibir as coisas pela Torá só pela dedução, então tem um pasuk que aprende com comparação a outro versículo também sobre a filha. A nudez da filha da esposa do teu pai, que nasceu do teu pai, ela é tua irmã, por mais que não é da tua mesma mãe, você não pode revelar a nudez dela. Aqui ele vem te ensinar que não vai ter a obrigação maior no caso da irmã que o pai teve relação com uma escrava ou com uma não judia. E por isso está escrito filha do esposo do teu pai, ou seja, só aquela que pode ser esposa pela lei da Torá do seu pai judeu. A nudez da irmã do seu pai você não pode revelar, porque isso é um parente próximo do seu pai, um parente de carne. A nudez da irmã da sua mãe você não pode revelar, que é parente da sua mãe. A nudez do irmão do seu pai você não pode revelar, ou seja, para a esposa dele você não pode se aproximar, ela é sua tia, por mais que ela não é parente de sangue, casando com o seu tio, ela é sua tia. Por isso que a Torá fala, a nudez do seu tio, qual seria a nudez? Fala, não se aproximar da esposa dele. A nudez da tua nora você não pode revelar, ela é a esposa do teu filho, você não pode revelar a nudez dela. Ou seja, aqui a gente está se tratando no caso que tem casamento, vem excluir, no caso de uma mulher que foi forçada, ou uma escrava, ou uma não judia, que isso não é chamado de casamento pela Torá. A nudez da esposa do seu irmão você não pode revelar, isso é a nudez do seu irmão. A nudez de uma mulher com a sua filha você não pode revelar, ou seja, casar com a mãe e casar com a filha também, e com a neta, com a filha do filho dela, ou com a neta, filha da filha dela, você não pode pegar, você não pode adquirir como esposa para revelar a nudez, afinal eles são parentes, isso aqui é considerado zimá, como prostituição. Ervat Shalbitá, a Torá está proibindo através do casamento, quer dizer, a pessoa casou com a mãe, quer casar com a filha, não pode. Por isso que usa a expressão tikar, pegar, que é de adquirir, de casar. E assim também na hora do castigo usa a mesma expressão, sherikar. Mas se a pessoa teve uma relação forçando uma mulher
e não teve contato com ela para valer, não casou com ela, ele pode, se caso acontecer, dele casar com a filha dessa mulher. Sharahen, elas são próximas, isso aqui é uma prostituição. Zimá, a tradução literal é um conselho, mas é uma ideia, um conselho de pecado, ou seja, o Yetzirará está levando você a pecar. E para uma mulher com a sua irmã, você não pode pegar, ou seja, não pode casar com duas irmãs para amarrar, revelar a nudez dela sobre ela na sua vida. Ou seja, as duas como um só. Litzror quer dizer linguagem de tzará, que uma vira a inimiga da outra, porque duas irmãs no mesmo casamento, você vai fazer que elas vão se virar inimigas. Na sua vida, vem te ensinar que se você se separou de uma mulher, você não pode casar com a irmã dela enquanto a primeira estiver na vida. E uma mulher que está no estado de nidade, menstruação, que ela ainda não se purificou no mikve, você não pode se aproximar para revelar a sua nudez. Para a esposa do seu próximo, você não pode deitar e ter o sêmen, ter relação sexual com ela, porque você vai se impurificar com ela através disso. E da sua descendência você não pode dar para passar para o moler, que era uma idolatria, e não vai profanar o nome de Deus, do teu Deus, eu sou Hashem. Moler era uma vodazará, que esse era o nome dela, Moler. E qual era o trabalho? Você entregava o filho para os sacerdotes, para os responsáveis daquela idolatria, e eles faziam duas fogueiras grandes, passavam a criança entre as duas fogueiras andando. Lotiteno você não pode dar, ou seja, entregar para os sacerdotes do Moler, e para passar para o Moler seria essa passada próxima ao fogo.